Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma parceria Secretaria da Cultura com a PUC São Paulo, que traz para os nossos telespectadores a cada semana um convidado que vem aqui debater a origem, o passado, os caminhos, o futuro da nossa ciência, da nossa tecnologia. Hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, professor Rubens Harb Bolos. Ele é médico pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, que, aliás, já faço um parênteses aqui, eu conheço muito bem. Eu tenho a irmã e o cunhado, né, que se formaram em Jundiaí. Que bacana. E hoje em dia são professores da Unesp de Botucatu. Né? Eles foram fazer a residência depois de se formarem em Jundiaí na Unesp e nunca mais saíram de Botucatu, mas eu frequentei um pouco a sua faculdade, tempos antigos. Mestre e doutor pela Unifesp, nós já tivemos vários convidados da Unifesp aqui no Nova Estela, e atualmente ele faz o pós-doutorado no ICB na USP. Estive a semana passada no ICB, participando da uma palestra do professor Nicoleles. Fantástico, de neuro, né? Neurocientista. O professor Rubens tem experiência em biologia molecular, pesquisa translacional e gestão de saúde nos seguintes temas: câncer na gestação, biomarcadores epigenéticos, que nós vamos conhecer hoje, solúveis preditores do êxito em saúde e salutogênese. Sócio fundador do Instituto Teófilo e em 2007 recebeu um prêmio Medicina Antroposófica da, como é que fala? Veleda do Brasil. Eu conheci o professor numa oportunidade bastante especial. Nós fomos convidados para um bate-papo no Instituto Inexplorato. São essas coisas que vão surgindo novas nesse mundo, né? Um instituto de jovens que se capacitam para depois capacitar grandes empresas, né? Curadoria do conhecimento, né? Curadoria do conhecimento. Curadoria do conhecimento, coisas novas que estão surgindo. O Nova Estela gosta muito. Você faz isso? E também o programa gosta muito de trazer esse pessoal que está mexendo com essas instituições novas, né? A gente se conheceu, eu falando de história da ciência e ele falando de medicina. Tínhamos junto conosco uma antropóloga muito interessante também. Mas eu, desde então, falei, eu tenho que vir para o Nova Estela, né? E a gente tem vários temas que o professor Rubens poderia abordar, e eu gostaria da gente, nesse programa de hoje, atacar um tema que me deixou muito impressionado, até por trabalhar em História da Ciência na PUC, e até o momento eu desconhecia, né? Coisa rara, mas rola, né? Isso é bom, a gente está sempre aberto, né? É a epigenética, né? Então, só para antecipar o nosso público, né? A epigenética tem várias consequências enquanto conhecimento, né? da saúde, do corpo, da doença, e tem consequências, inclusive, mexendo com um tema, esse nos é muito caro, muito importante, né? Que é a teoria da evolução do Darwin, a questão da superação ou não superação do Lamarck, né? Só para já deixar nosso público telespectador com água na boca, depois eu te passo a bola, né? O Lamarck é aquele famoso, tinha sua famosa teoria da evolução, no qual o grande exemplo é a girafa, né? Então, pela necessidade de comer frutas em lugares mais altos, a girafa ia se esforçando. E esse esforço seria transmitido de geração em geração e as girafinhas nasciam com o pescoço maior. Essa é a teoria do Lamarck, que teria sido derrubada pelo Darwin, né, que substituiria essa noção pela noção de que não tem nada sendo transmitido pelo esforço do pescoço, mas as girafas de pescoço maior sobrevivem e vão transmitir para sua prole as caracteres de girafa de pescoço grande, e aí com o tempo, a teoria da evolução, né, o sobrevivente do mais forte, tal, as girafas pescoçudas é que vão prevalecer. Professor, muito bem-vindo ao Nova Estela. Conta para nós como é que surgiu essa epigenética, o que ela é e o que ela significa em termos de futuro da medicina, da ciência.
Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, uma grande honra. É um programa que tem essa difusão da cultura, do conhecimento, e isso é sempre muito importante nos dias de hoje. A epigenética, ela surgiu inicialmente como epistema, né, como um conceito em 1942 e ficou um pouco esquecida. Desde o projeto do genoma, quando a gente achou que pudesse, ao descobrir todos os genes do nosso corpo, codificar e saber como controlar a vida, e não foi bem assim, a gente voltou então as atenções não só quais são os genes, mas como controlar os genes. Então a epigenética é acima da genética ou além da genética. Então, hoje a gente conhece as letras do nosso genoma, né, a genética, a epigenética explica um pouco como esses genes são traduzidos. E o mais importante da epigenética é que a genética é imutável, que você vem, você fica, né? A gente tem o código genético e no nosso genoma a gente está lá com as letrinhas dos nossos antepassados, né? Pais, avós, um tanto do pai, um tanto da mãe. Na epigenética tem a possibilidade, hoje única na biologia, de reversibilidade. Então, o que nos encanta hoje na epigenética é a possibilidade de reversão. Então, em tese, toda célula tem em si o começo e o fim. Então, com essa base, a gente poderia falar que uma célula que está doente, a gente conseguiria fazê-la reverter, regenerar. Então, obviamente, muitos dos estudos da epigenética vão para o câncer. Mas a epigenética hoje trouxe a herança epigenética, que é o que você falou um pouco do Lamarck. Conta para nós essa história. Do Lamarck, né? Na realidade, o Darwin, ele está muito certo em várias coisas, né? Então, tanto Darwin, a gente fala das teorias da evolução neodarwinianas, né? E agora as neolamarckianas. Só que o espaço de tempo entre um ser se adaptar, a gente viu, entende, já sabe que é muito mais rápido do que a seleção natural, ou somente por elas. E então aquilo que parece que levaria milhares ou milhões de anos, ou a gente hoje parece que a gente já se adapta em 3 gerações. E quem fala isso é a herança epigenética. O que é herança epigenética? Tudo começou, obviamente, com a epidemiologia, né? Aquilo que é tão difícil na aula de estudos da ciência, que é anotar os resultados, descrever populações, ela cada vez mais se mostra muito importante. Então, na Inglaterra dos anos 1970, teve um epidemiologista, o Edward Barker, que foi conhecido como a teoria de Barker. Ele percebeu que uma parte da Inglaterra tinha uma incidência mais aumentada de doenças cardiovasculares. E ele checou e foi uma mesma época que em 1910 teve uma grande fome, uma situação de grande pobreza nessas regiões. E ele fez uma correlação em que aquelas crianças, aquelas mães que tiveram uma gestação com menos nutrição, com mais desafios calóricos, gerou, parece, uma geração de pessoas mais doentes. Ele escreveu e todo mundo acendeu uma lanterna muito grande e era somente um estudo correlacional, a gente não tinha uma prova, né? Era uma evidência epidemiológica. Logo depois, quando ele lançou isso, a turma holandesa se deparou com o aumento de algumas doenças, como maior incidência de esquizofrenia e também maior quantidade de diabetes e doenças cardiovasculares na população que tinha sido gestada durante a década de 42. 42, para os holandeses, na história da nossa humanidade, foi o estudo da fome bem documentada. A gente sempre teve fome nesse mundo,
passando por grandes eventos de destruição, mas sempre foi em países mais pobres. Pela primeira vez estava acontecendo a fome num país mais organizado, mais rico, no continente europeu. Teve o cerco dos alemães. De um lado, os holandeses ficaram em gueto e foi uma grande restrição calórica. Tanto é que as pessoas foram comendo e não tinha mais nada que comer, e comeram as famosas bulbos das tulipas, né? a grande artigo de exportação dos holandeses. Então parece que eles comiam com algo como 500, 600 calorias. E percebeu-se então, na década de 90, voltou para essa população e entendeu também que tinha uma correlação muito forte entre o ambiente que essas crianças, essas pessoas adultas agora, e as doenças diagnosticadas, e esse momento de grande fome. Indicando pela primeira vez que a gente precisava cuidar melhor, com muita atenção, do período gestacional. E foi incrível porque em cadeia, a Suécia, que tem o registro de saúde mais antigo, né, estatal, social, voltou, então não mais para o século XX, mas dados do final do século XIX, em 1890. E é interessante porque é um relato de um pastor luterano. Ele foi descrevendo que alguns anos sucederam de muita fome, muito frio e muita falta de alimento. E outro, períodos de muita abundância. Quando eu vi isso pela primeira vez, me trouxe muito uma evocação das 7 vacas magras e 7 vacas gordas da Bíblia. Então parece que nós temos no nosso genoma estruturas antigas de como lidar com períodos de mais ou menos fome. Mas quando ela acontece pelas primeiras vezes, foi documentado na Suécia, e esse pastor, ele não sabia, ele estava fazendo uma grande descrição, porque ele falava, hoje eu vi o fulano de tal, ele está muito pálido, muito cabisbaixo, muito magro, a senhora tal deu à luz a um bebê muito frágil, muito pequeno, e assim foi. Com esses descritores desse pastor, a Suécia conseguiu fazer a mesma relação. Então, mais antiga de todas, dentro de uma evidência científica, de que aquilo que as pessoas passaram por privação estava afetando agora a geração, 3 gerações já no caso da Suécia, mostrando que no caso da Suécia, os homens estavam ganhando em mais sobrevida, então os netos desses filhos que foram gerados durante o período de fome, no sexo masculino ganharam maior sobrevida. As mulheres não ganharam. Mostrando também que a herança epigenética tem uma questão sexista. Tem algumas coisas que favorecem homens e outras favorecem a mulher. E é isso que todos nós agora estamos estudando e começa a explicar por que adoecemos. Então, hoje, para a gente falar por que adoecemos, não é só o que você fez hoje ou seus hábitos de dia do que você come, de como você está dormindo, se pratica exercício ou não, tem a ver com os seus antepassados. Então, por que isso? Porque quando, na realidade, a sua mãe, na gestação da sua mãe, o que ela passou, a sua avó passou, influenciou as suas próprias células, porque o que a sua avó passou, você que estava sendo uma célula, né, uma possibilidade de célula da sua mãe, já estava também ali. Então, numa gravidez, a gente pega sempre 3 gerações. E é interessante porque nas medicinas mais vibracionais ou menos acadêmicas, se dizia... Explica aí para o nosso povo o que é medicina vibracional. A gente tem a medicina acadêmica, essa que a gente aprende, que é a básica, e tem as medicinas rústicas, tradicionais, antigas. A acupuntura, a medicina indígena, a ayurvédica, a homeopatia, elas todas lidam
com sistemas, né? Elas são muito mais, elas estão mais interligadas. E na medicina tradicional chinesa, que é a mais antiga, ou mais bem documentada, né, junto com a grega, eles falavam que a gente levava 3 gerações para curar alguma coisa, e a gente nunca entendeu por quê. Então, tem alguns conhecimentos antigos que hoje, à luz da biologia, dos conhecimentos que a gente começa a traduzir como algo mais factível, exequível e menos fantasmagórico. Rubens, eu queria ainda aprofundar um pouquinho mais a tua explicação da epigenética, né? Porque você deu os exemplos da fome, mas eu me lembro, quando a gente se conheceu, que você também deu um exemplo que me chamou muito a atenção, que é a questão do campo de concentração. Você lembra? Isso mesmo, lembro. Muito então, bem. Você não gostaria, porque eu acho que também isso elucida mais... Porque daí a gente vai ter uma parte da família que foi para o campo e uma parte que não foi. E você vai poder comparar a genética ou a propensão à doença dos dois a braços. Origem delas, que às vezes não está... Perfeito isso, foi uma boa lembrança. A Raquel Yehuda é uma psiquiatra que pesquisa no Memorial de Nova York. E ela, a especialidade dela é estresse pós-traumático. Ela foi percebendo, por ser também da comunidade judaica, de que tinha tinha grupos de famílias que adoeciam mais e menos. E ela, obviamente, como uma excelente pesquisadora, foi ver o que estava acontecendo. Então, em 2014, ela lançou ela que trouxe ao mundo a primeira prova que evidencia essa alteração bioquímica de que aquilo do trauma passado, em gerações passadas, a gente tem uma marca. A epigenética é uma marca bioquímica no gene. É mais ou menos assim. O gene é um cabide. A epigenética é as roupas que a gente vai pendurando nesse cabide. Então a gente vai mudando. Ou, para ficar talvez mais fácil, a epigenética são as peças, a genética são as peças de um tabuleiro de xadrez. A epigenética seriam as jogadas. Então, eu não mudo a forma de uma torre ou de uma rainha, mas as jogadas eu posso fazer com que eu para o sucesso ou para o fracasso. No caso do jogo, ou elas morrem ou elas avançam. E assim é na saúde. Nesse estudo, que é super importante, ela demonstrou que ela comparou quem passou pelo Holocausto, então campo de concentração e todos os horrores que passavam lá dentro, com seus irmãos ou parentes que conseguiram fugir antes do Holocausto. E ela comparou aquela família, as marcas desta ramo, com as marcas que não passaram. E nesta família que passou pelo horror do Holocausto, então vou chamar um estresse traumático muito grande, foi tão grande que criou uma nova marca que naquela população que conseguiu escapar não pegou. Mostrando que esta família, os ramos dela têm maior incidência de estresse pós-traumáticos, doenças, depressão, ansiedade, do que aquela outra que não tinha passado. Indicando que, então, que mesmo doenças comportamentais, que a gente imaginava não ter uma prova biológica, a gente começa a ter evidências pela epigenética. A gente começa, né? Tem alguns genes ligados, por exemplo, à esquizofrenia, mas não é todo mundo que tem esses genes que vão desenvolver esquizofrenia. A gente está avançando. A gente quer saber se esses genes que têm essas marcas epigenéticas estão ativos ou não, e a gente pode predizer com mais garantias e tomar medidas mais curativas para que aquela pessoa cure mais rapidamente ou sofra menos aquele infortúnio que ela nem passou por ele, né? Que passou lá atrás. Ela herdou. Herdou. Então eu falo para as pessoas, praga, pega, pega. Hoje a gente pode falar que quando alguém te fala alguma coisa, a gente precisa tomar cuidado, que pode ser. Então hoje a palavra bendita e a palavra maldita são coisas que a gente precisa olhar no compêndio médico, porque isso tem feito as pessoas também adoecerem, né? No caso da psiquiatria, é um ramo da neurociência. E o grande feito
dessa pesquisa que continua, ela cada vez pesquisa mais. As mulheres grávidas que participaram do 11 de setembro são acompanhadas em relação à sua prole, à sua gestação, para poder trazer para o mundo que a gente tem que ser muito responsável em relação a uma gestação e os primeiros 1000 dias de uma vida de uma criança, que é quando todo o shape epigenético, assim, a despeito da tua genética, mas se você tem mais possibilidades, melhor saúde, melhor condição de alimentação, melhor condição de moradia, melhor condição de estrutura de lar, isso pode definir o destino biológico daquela pessoa. Uau, isso é uma outra... Porque a gente, vamos dizer, esse tipo de coisa a gente ouviu, eu lembro quando era pequeno, que crianças subnutridas tinham problema no desenvolvimento cerebral. Lembra, teve uma época que se falou muito disso, né? Na época dos pigmeus, né? E da fome africana, né? Mas agora a gente está descobrindo outras ramificações dessa relação entre condição social e desenvolvimento biológico. A gente chama hoje de conectoma, essa grande relações entre o que nós somos e as relações com o microambiente. Porque a epigenética é a relação do gene e o microambiente, né? O gene seria a individualidade e as relações que eu tenho com o meu ambiente. Então pode ser nas relações pessoais, o que eu como, o que eu penso, como eu durmo, o que me inspira, todas essas questões. Vou voltar lá para o Barker. O Barker ele falava assim, que as mulheres que tinham tanto aquele que nascia com pequeno peso e com muito peso, a gente chama, o final de uma gravidez, o bebê quando nasce fala adequado para a idade gestacional, pequeno ou grande. Então, geralmente a gente gostava, né? Nossa, o bebê nasceu muito grande e tal. Forte. E a gente já falava, a mãe estava doente, né? A gente chamava de macrossômico. Era uma mãe que estava com diabetes, ou estava com alguma... Porque crescer demais também não é bom. E filhos de mães que fumavam, que tinha muita carência nutricional, vinha ao mundo pequeno. Este pequeno vai dar no que o Barker falava de maior doenças. Vem com mais tendência a diabetes, mais pressão alta, doenças cardiovasculares, maiores transtornos de cognição. Hoje, algumas doenças de espectro autista estão cada vez mais sendo ligadas à alimentação e gestação. Por outro lado, quando também ele é muito grande, ele vai levar a vida pelo mesmo lado, com muita doença e maior chance de obesidade. Então, tanto o magro quanto o muito gordo, o bebê, eles têm o mesmo desfecho. E quem hoje explica essa evolução é a epigenética, porque são marcas adquiridas dentro da gestação. É tão interessante, porque o Barker ele chamava o nome de fenótipo poupador. O que é o fenótipo poupador? O bebê, quando está dentro da barriga, parece que ele sabe que ele está sofrendo um estresse. E alguns genes que não era para ser expresso, aparecer naquele momento, são meio que acordados antes, para que a vida seja preservada. É mais ou menos como se ele ele deveria não funcionar quase nada, ou a 20 km por hora dentro da barriga, e por uma fome ou um grande trauma, liga e ele acelera para 80 km e depois vai para 120 km por hora, e ele segue a vida dele com esse imprint de biologicamente mais ativo, mais ativado. O que vai levar com que doenças que eram mais previstas para o final de uma faixa etária de 70 anos começa a acontecer mais precocemente, aos 40 anos, que é o que a gente cada vez vê mais. Pessoas sendo diagnosticadas com doenças esperadas por década de 60, 70, cada vez mais 30, 40. O câncer é uma delas, por exemplo, junto com o diabetes. Infarte também, que a gente vê. A mesma coisa. Porque até dizem que o infarte com 30, 40, geralmente, eu tenho um primo que morreu com 30 e pouco, infarte, como é que chama? Fulminante, né? Porque não tem recursos. A gente tem vários fatores, né, que pode sugerir isso. Mas um deles é esse epistema da epigenética, mostrando que
Quando eu passo a mãe passa por uma situação de estresse muito grande, ou no começo dos primeiros 1000 dias de vida, os 3 primeiros anos de vida de uma pessoa, ela passa por uma grande restrição de privação, a evolução dela ela vai enferrujar mais precocemente do que uma outra pessoa, numa analogia. Então, entre a idade cronológica e a idade biológica de uma pessoa, o ideal é que quando a gente fizesse nos exames, a gente visse a pessoa com 30 anos, tudo bem. Mas o que a gente vê é que, às vezes, nos resultados de exame, a gente vê aquela pessoa com exames como se tivesse 50 anos, mostrando que ela já desgastou muito antes. E acho que essa é a grande mote para nós, cientistas, acadêmicos e pessoas que estudam, trazer cada vez mais uma consciência de que a gente precisa proteger muito as populações, as gestantes e as crianças. Isso dá um outro, vamos dizer assim, perfil de cuidado com... Saber de que a gente pode causar um dano até 3 gerações depois de nós todos. Imaginando os grandes êxodos que o mundo está passando hoje, é muito preocupante, muito preocupante. Sem dúvida. Né? E isso vai causar problemas em gerações futuras. Né? Eu acho que... Professor Rubens, eu queria agradecer muito a sua presença no Nova Stella. O tempo aqui da televisão voa. O Nova Stella hoje abordou novidades que estão surgindo na medicina que seguramente vão acarretar mudanças no nosso, enfim, né, no nosso trato do corpo, da gestação, da criança. E a gente espera ter o nosso telespectador novamente conosco no mesmo canal, no mesmo dia, no mesmo horário, ou a qualquer instante no YouTube, na rede mundial aí de internet, através do canal Nova Stella no YouTube.